Bom dia a todos e todas. Nós estamos começando hoje um programa chamado Mulheres em Desafio, que é um objetivo de mulheres se encontrarem e a gente trocar experiências de desafio. Vou convidar aqui a convidada de hoje, a Soraya Lucato, só um minutinho que ela acabou de entrar. E só um minutinho. Soraya, você pode pedir para entrar? Bom dia, Amanda. Bom dia, Soraya. Deixa eu ver aqui. Vou convidar aqui a Soraya. Entrou. Ê. Bom dia, Soraya. Bom Então, dia. Soraya, bom dia a todos que estão aqui e quem vai ver depois a gente. Eu quero te apresentar o Contém Amor, Soraya. Contém Sim. Amor Raivos é uma plataforma digital que tem 22 anos. Começou, né, no início do ano 2000, naquele auge da internet, né? Então, era uma primeira plataforma digital associada ao Grupo UOL, que tinha conteúdo com o objetivo de trabalhar questões do meio ambiente, de espiritualidade, de diálogo intercrenças, com pessoas também com agnóstico, com pessoas sem religião, e oferecer serviço, além de ter inúmeros artigos com gente famosa, Leonardo Boff, Uhum. Krenak, várias pessoas, né, o Mauro Ventura, e outros, professora Eliane Muti, professora Maria Clara Ming, também oferecer serviços gratuitos para as pessoas. Então, tem serviço de pastor online, padre online. O padre online é simplesmente o ex-reitor da PUC, jesuíta, padre Jesus Uhum. Oficial, shake online, diversidade online, afrodescendente online, para as pessoas que Uhum. tiverem algum tipo de dificuldade, se conectar ali através do e-mail, colocar uma questão. E tem um serviço novo que é o serviço de equidade de gênero. Então, é trabalhar essa questão de um tratamento justo entre homens e mulheres. Uhum. E aí a nossa conversa vai em torno da questão dos desafios que a gente enfrenta justamente por ser mulher nessa sociedade que a gente vive e quais os recursos que a gente usou para sair no momento de bem desafio. Eu quero me apresentar e também depois se apresentar. Então, eu sou Silvana Venâncio, eu sou doutora em teologia, sou arte terapeuta, trabalho com a Soraya com arte terapia, a gente tem um espaço chamado Baobá Arte Terapia, também trabalho com meditação e estou aqui já trabalhando há mais de um ano, eu acho que 2 anos, com o Tony aqui no tempo. Então, a Soraya, você pode se apresentar. Então, bom dia. Obrigada pelo convite, Sil. Fico honrada, né? Não conhecia o Contém Amor, fico honrada de participar. Eu sou artista, tanto cênica quanto visual. Eu sou arte terapeuta, arte educadora, e toda a minha vida foi pautada em cima do fazer artístico, ou meu, ou incitando, auxiliando as pessoas a fazerem os delas, né? Então, o meu trabalho, basicamente, ele tem uma vertente que eu fui estudar fora do país, que é uma prática chamada jogo de pintar, que eu trouxe e hoje eu formo pessoas que estão interessadas em um fazer artístico genuíno, diferente, próprio, autêntico e não com juízo de valor e temas e tudo mais. Então, para mim, é um desafio duplo, né? Não só pelo gênero, pelo fato de ser mulher, mas ser mulher pioneira em alguma coisa, seja em qualquer coisa, qualquer área, eu já percebi que a dificuldade é muito maior do que um homem que traz alguma coisa nova para o país, né? Interessante. Hum.
Aí Fale, você falou fale. isso, eu lembrei da autora de Harry Potter, porque quando ela assina com aqueles montes de letrinhas e o sobrenome dela justamente por isso, né? Porque se Uhum, ela vem com aquela literatura fantástica, com o nome feminino, ninguém daria atenção. Fica aquele sim, mistério. Quem é esse sim. autor? Né? É autor, é autora? Às vezes eu estou trabalhando com livros de autoras Uhum, e aí as pessoas falam assim, não, porque ele, não, porque ele exatamente. quem? Não, é uma autora. Por que você está falando ele se é uma autora? Não, é um livro, não me confundir. Porque é sempre, Sim. às vezes, diante da autora. Já teve uma situação que você está diante da pessoa que escreveu o livro. Aí Uhum. você está discutindo o livro e está falando por que ele? Porque ele, gente, é ela. Que dificuldade de falar ela. Né? É muito maluco isso. Porque é uma sociedade que foi criada dessa maneira, onde a educação era pautada pelo masculino. A nossa educação, por exemplo, a educação no Brasil, ela foi pautada pelos jesuítas, né? Então, toda a educação nossa foi pautada por aí. E depois foi, enfim, aumentando. Hoje, por exemplo, isso que é muito maluco, mas na pedagogia, 90% mulher são pedagogas. Você vai às escolas, sobretudo na educação infantil, o ambiente feminino reina, mas ainda temos essa questão de gênero para ser colocada. Isso é um absurdo, né? É interessante É, que aí você vai no primeiro segmento, mulher. Aí você vai pro ensino fundamental, aí há um equilíbrio entre mulheres e homens. Quando você chega na universidade, aí é mais homens e menos mulheres. é, é. Então você nota que é, as pessoas veem a educação básica, porque a minha especialidade são as infâncias, né? Eu acabei me especializando em arte para as infâncias. Então, as pessoas veem a primeira infância como um momento, e que está justo, né? Um momento de cuidado, do brincar, proporcionar essa expressão livre e tudo mais. Portanto, é mais adequado que seja mulher por ter essa coisa mais maternal, né? O que hoje a gente vê que está mudando, graças a Deus, muda bastante coisa. Porém, ainda é assim. Quando vai para o ensino fundamental 1 e 2, o 1 ainda tem essa coisa do maternal. O 2 já passa, não, agora é sério. Então entram os homens. Ah, agora o ensino é de verdade. Então entram os homens. No ensino médio, a maior parte são homens. Sobretudo matemática, ciências, física, química, biologia. A maioria é homem que ministra a aula. E na faculdade, a mesma coisa. Então, quando parece que a coisa vai ficar séria, eu coloco muitas aspas nisso, porque a educação ela tem que ter seriedade desde pequena, e não é porque é sério que só homem pode fazer. Mulheres são tão sérias quanto. Não fossem, esses homens todos não estariam ali, porque foram criados por mulheres, a sua maior parte. Então, isso já é incongruente, né? Já não faz muito sentido. Já é Essa, uma dicotomia, né? essa eu fico pensando assim, essa coisa que você falou do sério, né? Do que é sério. É, aquela autora Virginia Woolf, ela tem um livro dela chamado Um Teto Todo Seu, que ela fala o seguinte, ela faz uma reflexão, por que que mulheres no século XIX escreviam prosa e não poesia, né? Você tem ali, né, Jane Austen, né, Emile Blount ou Brontë, você que estudou francês, Emily Blondet. né? Emile Brontë. Então, assim, grandes mulheres que escreveram romances que até hoje nós estamos lendo, até hoje nós estamos vendo filmes, né? E ela faz essa reflexão, por que prosa e não poesia? E ela fala assim, que a poesia ela demanda mais tempo e ela requer menos interrupção, ela requer mais uma interioridade, mais uma reflexão, mais uma parada. Aí ela diz o seguinte, que o ambiente de trabalho da mulher é a sala.
é onde tem sempre interrupção. Aquela coisa. Uhum, Agora que a gente começa a ter o escritório que a mulher. uhum, Então, se o homem vai fazer o mestrado, ele vai ficar lá no escritório dele, né, estudando. Aí a mãe vai falar assim: filhos, não interrompa o seu pai porque ele está trabalhando. Agora a mulher vai trabalhar no meio da sala com o computador, com a criança. Eu lembro que na época que eu trabalhava ainda como jornalista, e eu tinha um jornal comunitário aqui na região onde eu moro, e meu filho era pequeno, então eu ficava lá escrevendo, ele mamando no peito, e aí na hora que eu ia no anunciante, eu ia fazer uma matéria, ele ia no carro. Então, assim, coisas que não acontecem no ambiente com os homens, né? Aí quando você usa uhum. assim a palavra sério, eu queria assim, te perguntar se no seu trabalho como artista, como profissional da arte, como profissional de arte terapeuta, e na vida, essa questão do sério foi assim algo que marcou. Porque eu percebo que nós mulheres a gente tem que fazer um pouco a mais. Além de ser incompetente, Sim. inteligente, você tem que estar o tempo todo provando. Chega uma hora que a gente até se torna um pouco agressiva, Uhum, sim, vem uma agressividade de me respeita, né? sim. Porque eu É. sou mulher, mas eu sei, mais eu sei, né? Tem um mais Uhum. aí. Existe um mais, onde não existe, Precisa. precisa desse mais, né? Uma vez Uhum. eu tinha um chefe que ele falou assim: olha, isso aqui, nesse setor aqui, é a Silvana que faz, apesar dela ser mulher. Assim, ninguém me contou, né? Eu fui protagonista. Como é que foi isso na sua história? A minha história teve uma parte na minha vida, um período de 12, quase 13 anos, que eu trabalhei numa multinacional que vendia bens culturais, né? Discos, livros, produtos de informática, mas pautado na cultura. E eu fui trabalhar lá na área de ação cultural, ou seja, eu promovia os eventos culturais da empresa. E é uma empresa multinacional bastante grande, com bastante lojas no Brasil todo, e eu estava à frente dessa ação cultural, que era um braço do marketing, né? E o que acontecia? Nas reuniões gerais, onde iam todos os gerentes, eu era a segunda mulher, né? Só tínhamos duas, éramos duas. E o resto eram dois, 10, 12, de 10 a 12 homens. E todos eles tinham o seu tempo para falar, todos tinham um tempo X para expor a sua área, como é que estava a situação e tal. A minha área nunca tinha tempo. Eu chegava, eu sempre era a última, e aí, não, puxa, não dá. Fica para a próxima semana, tá bom? E eu tinha um monte de coisa para relatar e coisas, inclusive, para resolver que não estava na minha alçada. Eu precisava realmente, e nunca eram resolvidas porque não era uma área tão importante. Então, além de ter uma questão de, de, de gênero, tinha uma questão da arte. A arte, muitas vezes, é delegada ao feminino, porque para eles não é uma coisa séria, é uma coisa mais do entretenimento, do bordado, do babado, como diz a Ana Maria Barbosa. É um babado, né? A arte vira um babado, é uma coisa excessiva, não é uma coisa necessária, é um adereço, né? Então eu passo por duas coisas. Estou mulher neste lugar porque isso é um babado, não é uma coisa necessária. Até eu entrar em contato com uma pessoa que me ajudou bastante dentro da empresa e que viu que aquilo era rentável, não era um babado, era necessário ter ação cultural, porque a ação cultural levava pessoas à loja, essas pessoas compravam, produzia mídia espontânea, que se fosse calcular essa mídia, tiraria, né, a empresa está ganhando por não ter tirado dinheiro para fazer essa mídia espontânea. E também, hoje em dia, usa-se mais isso, dá credibilidade, faz com que a empresa seja vista como humana, porque ela trabalha com o humano. Então, essas três coisas que eram fundamentais eram vistas como babado. E se era babado, era delegado a uma mulher. Quando começaram a perceber essa rentabilidade, começaram a ter a ideia de colocar um homem no meu lugar, né? E aquilo foi bem complicado também para mim. Eu
fui defender isso até o fim, defendi até a hora que eu achei que não valia mais a pena para mim, que eu queria mudar de área e fui. Então, era muito complicado eu me colocar e as pessoas verem aquilo como um trabalho importante, né? Nem vou falar sério, mas importante. Quando eu saí e fui para a minha área de atuação artística, arte, educação e arte terapia, eu já me vi num mundo completamente feminino. A arte terapia, ela é muito feminina. Coisa de alguns anos é que os homens estão se interessando pela arte terapia, né? Mas também era visto como uma coisa do artesanato, do babado, né? Da coisa feita, então delegava-se às mulheres. Hoje, como está posicionada como uma função dentro da terapia, e uma função bastante importante dentro da terapia, porque trabalho simbólico, trabalho inconsciente, de uma maneira leve e pessoal, autoral, né, onde a pessoa pode criar também, hoje já entram mais homens, hoje já tem mais homens na história. Então, na arte-terapia, eu não passei por esse problema de ter que me posicionar para me colocar, para poder fazer valer a minha voz, né? Lá na outra empresa já era diferente. E uma coisa que eu acho importante também colocar é que não só a luta no trabalho, mas, por exemplo, eu, durante muitos anos, fui mãe solteira. Então, eu tive que prover a minha casa. Era eu e minha filha, eu cuidava da minha casa, trabalhava, fazia todo o lado A e lado B, lado pai, lado mãe, né? E é muito engraçado porque a sociedade cobra você de algumas coisas. Então, por exemplo, minha filha ficava doente, eu tinha que trabalhar, não podia ficar em casa com ela. Né? Por que não pode? Porque tem que trabalhar. Porque ninguém libera uma mulher para cuidar do seu filho. Né? É uma coisa estranha. Eu acho muito estranho isso. Então eu tive que lutar por muito tempo, deixando um pouco o lado feminino, endurecendo, que foi o que você falou também, dessa coisa de ficar agressiva, né? Eu me vi endurecida por muitos anos, porque se eu não tivesse endurecido, eu não sobreviveria. Criando capas mesmo, né? Eu me senti uma tartaruga o tempo inteiro. Eu me via como uma tartaruga, porque eu tinha que me proteger para poder vencer na sociedade e conseguir criar uma filha sendo mãe e pai. Né? E só pude tirar essa carapaça quando ela já estava criada e eu pude realmente seguir meu caminho, continuar meu caminho, né? Porque eu não saí muito dele. Mas de uma maneira mais feminina, já deixar a coisa, porque eu não precisava tanto ir para a guerra, né? Ir para a luta. Essa armadura. Interessante, você está falando, eu estou pensando assim, que você falou da questão de ninguém libera uma mulher para cuidar de uma filha, né? A gente tem uma sociedade onde existe o masculino, né? Aí falando como, né? É questão biológica, né? E existe o feminino. E esse feminino tem algumas questões, né? Esse feminino menstrua, esse feminino engravida, né? Porque se não engravidar, a sociedade vai, né? Imagina morrer, né? Tem um filme chamado Filhos da Esperança, onde uma sociedade que não nasce mais crianças. Então, aí você imagina um mundo onde não tem correria, risos de criança, e esse mundo vai acabar, né? Então, assim, onde as mulheres amamentam. Então, é toda uma estrutura do trabalho, da educação, da vida montada em cima de uma estratégia masculina que não pensa esse feminino. Então, se esse feminino agora entrou no mercado de trabalho, entrou pelas questões, né, da guerra, quando as mulheres são chamadas, e entrou por uma questão econômica, e entrou por uma questão de realização pessoal, entrou por vários motivos, e hoje, tirando assim, pouquíssimas pessoas privilegiadas, graças a Deus por isso, né? Pouquíssimas mulheres podem dizer assim, eu vou ficar em casa e cuidar do meu filho nessa primeira infância e depois eu volto para o mercado de trabalho. Porque se ela fizer isso, como é que vai pagar aluguel? Como é que vai pagar a conta de luz? Então, assim,
existe a necessidade de você ficar com a criança e a necessidade de trazer o sustento. E aí, mas o mercado de trabalho não é voltado para essa realidade concreta do mundo, que existe mulheres, existe criança, Uhum, existe uhum. amamentação. Então, quando se fala em licença maternidade, é um prejuízo do capital É, e não um ganho para a sociedade como um todo, né? E aí, quando se fala de violência, aí diz assim, não, a violência no mundo entre os jovens é porque a mulher foi para o mercado de trabalho. Quer dizer, a mulher leva a culpa de tudo, né? Assim, é, agora, se existisse uma estrutura que pensasse que existe esse feminino tem um filho, né? E esse é. masculino, que no seu caso estava ausente, poderia também estar ali, né, ir cuidar daquela criança, mas também isso não... E aí eu queria te, te a gente está caminhando para encerrar, e tem outras mulheres aqui ouvindo, e outras mulheres que vão, né, ouvir depois essa live, Mulheres em Desafio, que você deixasse para a gente assim, qual o recurso, seu recurso pessoal, né? Você falou da questão da armadura, você se sentia como uma tartaruga, mas qual o recurso que você encontrou para sobreviver mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, nessa pressão no trabalho, onde você se sentia pouco valorizada por ser mulher e a atividade que você está fazendo, que você estava Uhum. fazendo, criando uma filha sozinha, isso tudo que a gente sabe do mundo, né? Qual o recurso que você teve para se manter inteira em ser você? O recurso, assim, pode até parecer um chavão, mas é a realidade, que é o autoconhecimento, né? Quando eu percebi isso, em 2008, que eu percebi isso, que eu estava com várias ites, tendinite, apendicite, tudo que é it, eu comecei a ter. E aí eu comecei a voltar para mim, como eu frequentava a homeopatia, o homeopata me disse, olha, tem alguma coisa que está aí, que o teu sistema está completamente desequilibrado, você precisa ver essas questões. Foi aí que eu comecei a meditar. Então, eu fiz meditação transcendental, depois eu passei para meditação zen budista, eu sou zen budista, então passei para o zen budismo, comecei a fazer uma trajetória de autoconhecimento, terapia, depois é que eu fui conhecer a arte terapia, cuidar do meu trabalho artístico pessoal, que era uma coisa que eu não fazia, fiquei mais de 15 anos sem produzir nenhuma arte, isso para um artista é matá-lo, né? Então eu estava me sentindo morrendo ali, por conta dessas carapaças. Quando eu me dei conta disso, eu comecei a cuidar de mim. E eu acredito que quando você se conhece de verdade, você sabe que mesmo que as pessoas não valorizem, você se valoriza. Isso é importante. Parece chavão, mas não é um chavão. É a realidade. A partir do momento que você sabe que você é capaz de fazer determinadas coisas, o que a sociedade te coloca fica menor. E você sabe que é uma jogada da sociedade machista, masculina. Quando você se dá conta, porque muitas mulheres não se dão conta, não percebem, não sabem nem do seu valor. Quando elas começam a se voltar, a gente que trabalha com arte terapia com mulheres também, a gente percebe a valorização dessas mulheres quando elas se autoconhecem, quando elas entram numa estrutura de conhecer a sua produção, de saber do que ela é capaz, né? Tanto intelectualmente como fisicamente. Então ela fala, legal, isso daí é uma estrutura, eu estou nessa estrutura, mas eu sou tal pessoa e eu cuido da minha integridade, da minha saúde mental e a minha integridade física. E a gente só pode fazer isso quando a gente se conhece. Quando a gente não se conhece, a gente se deixa levar. E aí entra a depressão, aí entra angústia, ansiedade e uma série de outras doenças mentais, né? Que elas afetam a mulher, porque a mulher é mais sensível mesmo. E tem que ser, porque como é que vai gerar um ser? Como é que amamenta? Como é que cuida se não tiver essa sensibilidade, né? E muitos homens hoje, que são bastante sensíveis, também caem nessa,
porque é muito complicado viver numa sociedade sendo uma pessoa sensível, tanto homem quanto mulher. Porque ela é essa estrutura de carapaça, a estrutura de guerra que o capitalismo coloca. Não só, não estou colocando isso como a favor de contra, radicalmente contra o capitalismo, não é isso. Mas essa estrutura machista, ela faz com que também o homem, que é mais sensível, sofra, porque ele tem que ser aquela fortaleza. E a mulher também tem que ser aquela fortaleza. Não pode chorar, não pode sofrer, né? Não pode ficar doente. A pandemia quebrou tudo isso. A pandemia detonou tudo isso. Provou que, ó, homem, mulher, rico, novo, pobre, todo mundo fica doente, esquece. Então, esse é o conselho que eu dou para as pessoas, principalmente as mulheres. A gente precisa conhecer o nosso poder. Aquela história das mulheres que correm com lobos, da mulher selvagem, a mulher selvagem nada mais é do que a sua estrutura feminina. Estrutura que independe da sociedade, das colocações da sociedade. Você tem uma estrutura feminina que é forte, que cuidava da prole enquanto os homens iam para a guerra. Sempre foi assim. Como é que você cuida de uma prole se você não é forte? Se você não tem vários braços, né? É isso. Esse é o meu recadinho. Grata, Soraya. Muito, muito legal. Então, gente, agradecer vocês que estiveram aqui, Obrigada. agradecer a Soraya, foi muito legal a nossa conversa. Vamos ter outras depois, né, sobre esse assunto, porque assim, o que não falta para a gente é história de desafio e recurso, né? Então a ideia é que cada mulher que vem aqui traga a sua história e traga um recurso, isso ajuda outras mulheres. Então, assim, é um ato de solidariedade, é um ato de sororidade, né? É um ato de irmandade de nós mulheres para a gente se ajudar, para a gente trazer como é que a gente recebeu isso, resolveu essa questão e a gente pode ajudar outros. Então, te agradecer o carinho, Soraya, de estar aqui, agradecer a Obrigada, vocês querida. que participaram. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada a todos. Se quiserem conhecer o nosso espaço, entra aí, @espaço Baobá, baobá.arteterapia. Então entram lá para conhecer o trabalho que a gente vem fazendo. Obrigada, viu? Obrigada, Laurentino, obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Abração. Beijo.